bus that haunts. This is for the question marks. This is for the outcast soul, lost control, no one knows. Sing it for the can't go back. Sing it for the broken past. Sing it for the just found out. Life is now upside down. If you're looking for hope tonight, raise your hand. If you feel alone and don't understand, if you're fighting the fight of your life, then stand. We're gonna make it through this hand in hand. And if we fall, we will fall together. Together. This is for the second chance. This is for the new romance. Sing it for the left in vain. Overcame. It's not too late. If you're looking for hope tonight, raise your hand. If you feel alone and don't understand, if you're fighting the fight of your life, then stand. We're gonna make it through this hand in hand. And if we fall, we will fall together. Together. When we rise, we will rise together. Together. If you're looking for hope tonight, you're all alone. If you're feeling alone tonight, and you feel if you're in the fight of your life, I can promise we're gonna make it hand in hand. I will be by your side. Love is in the air tonight. Can you feel it? I hope you see the light. Whenever and wherever, just as long as we're together. Say, we fall, we will fall together. I got you, my brother. I see you, my sister. When we rise, we will rise together. Together. It's all you. We fall, we will fall together. Take my hand. Come and stand. When we rise, we will rise together. Together we are dangerous. Together with our differences. Together we are bolder. This is for the bus that haunts. This is for the question marks. This is for the outcast soul, lost control, no one knows. Sing it for the can't go back. Sing it for the broken past. Sing it for the just found out. Life is now upside down. If you're looking for hope tonight, raise your hand. If you feel alone and don't understand, if you're fighting the fight of your life, then stand. We're gonna make it through this hand in hand. And if we fall, we will fall together. Together. This
Olá, irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Vamos dar início ao nosso culto. Se ajeita aí no seu sofá, chama sua esposa, aí o seu marido, seus filhos. Vamos investir esse tempo agora. Nossa, é a próxima 1 hora, né? Talvez um pouquinho mais de 1 hora, no nosso culto, para nós adorarmos a Deus. Porque é o mínimo, né, irmãos? É o mínimo que nós podemos fazer nesses dias, né? Nós apresentarmos o nosso culto a Deus, mesmo distantes. Muito bem, irmãos, nós estamos com um problema no som, e então nós vamos retomar aqui o nosso assunto, tá bom? Quero apenas orar agora no começo do nosso culto. Como de costume, nós lemos um texto, nós fazemos uma meditação para aquecer o nosso coração, mas nós vamos apenas orar, tá bom? E nós temos uma palavra hoje para os pais. Então eu convido você, pai, a não sair aí do seu espaço, da sua sala, para que Deus possa falar conosco, né, com você, para nós pais, né, uns são pais biológicos, outros não são, mas todos nós temos responsabilidades paternas, não é verdade? Todos nós temos o privilégio de carregar nos ombros a graça de cuidar de alguém, não é verdade? Então eu quero orar agradecendo a Deus por esse culto, pelo tempo que nós vamos passar aqui. Em seguida nós vamos fazer um louvor, nós vamos louvar a Deus, né, que é digno do nosso louvor. Depois nós temos uma palavra, depois nós temos a nossa ceia também, e temos um testemunho muito especial para hoje, tá bom? Vamos orar então, vamos pedir a bênção do Senhor para o nosso culto. Senhor, te louvamos, te bendizemos neste domingo. Senhor, aceite o nosso louvor, a nossa adoração, esse tempo que nós passamos aqui, Senhor. Nos ajude, ó Deus, com a transmissão, nos ajude, ó Deus, a falarmos da Tua palavra. Enfim, Senhor, que o Senhor possa pôr as Tuas mãos sobre nós. Sabemos que o Senhor é galardoador daqueles que Te buscam. E nós reservamos, Senhor, essa 1 hora e pouco, para buscar o Senhor mais intimamente, Senhor, para falar da Tua palavra e tudo que tem a ver com o Teu reino, Deus. Nós Te louvamos porque temos o privilégio de estar na Tua presença, Deus, invocar o Teu nome. Nós temos com quem contar, nós temos com quem falar. Nós não somos pessoas perdidas nesse mundo, andando de um lado para o outro, como se fôssemos gente sem identidade, Senhor. Nós temos o Senhor. Por isso nós Te louvamos neste dia. Te louvamos e Te agradecemos pelo privilégio de servir ao Senhor. No nome de Jesus, que é bendito e eterno. Amém. Vamos louvar o Senhor, então, que você seja muito bem-vindo. Lembrando, procure encaminhar aí, ainda dá tempo para você convidar alguém para participar do nosso culto. Vamos louvar o Senhor. A paz, irmãos, glórias ao nosso Senhor Jesus. Mais um domingo nós estamos aqui para adorar o nosso amado, a nossa rocha eterna.
ao Cordeiro Santo de Deus, aquele que é e há de vir. Antes de iniciarmos esse louvor, eu gostaria de ler com os irmãos aqui em Salmos 95:1, que diz: Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremos com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Hoje eu quero deixar esse convite à nossa mente, à nossa alma, ao nosso coração. Vinde, adoremos aquele que nos criou, porque Ele é poderoso, Ele é grandioso, Ele é santo. E diante de Ti, Pai querido, nós nos rendemos. Diante de Ti, Senhor, é a nossa esperança. Diante de Ti, Senhor, colocamos as nossas vidas, Senhor. A nossa fé está em Ti, Senhor amado. E nós nos rendemos diante de Ti, porque só o Senhor tens as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço
lugar. E nada, nada, nada nos afastará do amor de Deus. Senhor Jesus, e por isso nós declaramos, ó Deus, que o nosso coração te pertence. Tudo que há em nós te pertence, Senhor Jesus. E nós somos gratos, ó Deus. Somos gratos, Senhor, pelo teu sacrifício de amor, que nos preparou um lugar junto a ti, ó Deus. Mais profundo
nosso Senhor Deus eterno. Glórias a ti. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos para a palavra agora. Temos um tempo de meditação na palavra do Senhor. E quero, mais uma vez, pedir para você convidar alguém, tá bom? É sempre importante nós lembrarmos que às vezes você esquece. Dá tempo de você chamar alguém na mensagem para aproveitar a palavra. Muito bem. Eu quero ler um texto que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 43 a 45. Enquanto os irmãos vão abrindo aí, eu quero dizer que é um dia especial hoje. Primeiro porque eu estou na casa do Senhor, estou com os irmãos, né? E é sempre um privilégio. E também tenho o privilégio de pregar a palavra de Deus, né? Então, é um dia especial para mim. Muito bem, João, capítulo 1, versículos 43 a 45. O texto diz assim: No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: Siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Eu vou ler o último versículo, que é a nossa ênfase. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Muito bem, vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de estar na tua casa, Senhor. Muitas vezes estamos cansados, Senhor, por causa da semana que tivemos, mas é muito bom também termos o poder, ó Deus, o poder que vem do teu Espírito também, para passar por cima do nosso cansaço, do nosso desânimo muitas vezes, e apresentar o nosso sacrifício ao Senhor nesse tempo de adoração, do nosso culto, Senhor. Muito obrigado, Pai Santo, Pai Justo, Pai de amor, Pai de bondade, Pai bom, porque só o Senhor é bom. Pai celestial, Pai das luzes, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai eterno, Pai que estás nos céus. Nós te agradecemos, Senhor, porque podemos te chamar de Pai. E honramos o Senhor nesse dia como nosso Pai, o nosso único Pai celestial. Nós somos filhos do Senhor, filhos de Deus por causa do sacrifício do teu Filho, Jesus nosso Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse dia, um dia dedicado aos pais. Por isso a ênfase em te chamar de Pai. Peço que o Senhor abençoe cada pai que está nos ouvindo, todos os pais, que o Senhor possa ajudá-los como pais, que o Senhor possa ajudá-los, Senhor, com a responsabilidade que tem sobre os ombros. Nós homenageamos os pais nesse dia, mas também nos voltamos ao Senhor e reconhecemos a nossa filiação no Pai que está nos céus. Muito obrigado, nosso Pai, nosso Deus, nosso Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, irmãos. Algum tempo atrás, vocês devem se lembrar que lá no Dia das Mães, eu falei sobre Maria, né? Usei um texto que falava sobre Maria. E claro que com muito cuidado, porque falar da nossa irmã Maria é sempre delicado, porque às vezes as pessoas começam, às vezes entendem errado, né? Mas hoje o desafio é um pouco parecido, não é verdade? Porque hoje nós vamos falar de José. Esse José que está no texto aqui, olha aí, ó. Jesus de Nazaré, filho de José. E por que eu escolhi esse personagem tão importante na Bíblia? Porque hoje é dia dos pais, né? Eu quero, com essa palavra também, homenagear os pais. Sou grato a Deus pelos pais que nós temos. E assim, tirar daqui algumas lições importantes, né? Sobre o que é ser pai, a partir do modelo de José. Então José é um personagem bíblico, uma pessoa histórica, uma pessoa muito especial, pai
como cuidador, né? O cuidador de Jesus, não é pai biológico, mas o cuidador de Jesus. Mas José hoje é a nossa grande metáfora, viu, pai? Você que está me ouvindo aí, José hoje é o nosso exemplo de servo de Deus. E eu quero tirar aqui desse personagem algumas lições, né? Com relação ao Dia dos Pais e o privilégio de ser pai. Bom, José foi escolhido, como eu já disse, para ser o cuidador de Jesus. Foi escolhido para ser o educador, o responsável por Jesus, né? Pela criação de Jesus. Carregou Jesus nos ombros, carregou Jesus no colo. Então é um homem muito importante e pouco falado, porque se tem algo que nos chama a atenção em José, é a sua quietude. José trabalhou no silêncio. Você, ao ler a Bíblia, toda a narrativa bíblica, você observa que ele está sempre em silêncio. José praticamente assim, desaparece, porque é um personagem que fala pouco, ou quase nada. Praticamente sem voz, totalmente em silêncio nos evangelhos. Mas eu quero aqui destacar esse homem e a sua importância, fazendo algumas observações a partir do exemplo desse homem, né? Que é um homem tão importante. Como eu já disse, José foi um homem que acolheu Maria. É um homem especial porque acolheu uma mulher que estava numa situação diferenciada e ele soube entender a situação, a condição, o fato, o que estava acontecendo com ela, o chamado dela, e ele acolheu Maria, a grávida, né, do Cristo, a mulher grávida, que ficou grávida, se tornou grávida para gerar o Salvador. E esse homem tem um significado importante, porque ele tem um diferencial muito importante, porque ele teve o privilégio de, como eu já disse, de carregar Jesus nos ombros, né? Carregar Jesus no colo, pegar na mão de Jesus. Imagina a cena, José saindo de casa, pegando nas mãos daquela criança e levando para a carpintaria, ajudando Jesus, indo para a sinagoga para aprender as primeiras letras do hebraico, né? Ajudando Jesus a segurar um pergaminho lá, algum texto do Antigo Testamento, ensinando Jesus a ler o Antigo Testamento, né? Pegando nas mãozinhas de Jesus e ensinando Jesus a segurar o martelo, a serra, porque as crianças na cultura judaica vão muito cedo para o trabalho, ao contrário, né, daqui do mundo em que nós vivemos hoje, né? As crianças iam muito cedo para o trabalho. E José também foi o responsável por levar Jesus às autoridades para fazer a circuncisão, porque um judeu, né, um rabino, ele não pegava uma criança da mão de uma mulher. A mãe tinha que entregar para o pai e o pai entregar para a autoridade para ser feita a circuncisão. Então, eu fico imaginando, né, irmãos? Eu estava preparando o sermão e eu fiquei pensando no cuidado de José, o cuidado que José tinha para falar de Moisés para Jesus, ler os textos de Moisés, ler os textos dos profetas, ler salmos. E aí Jesus foi se familiarizando com os textos bíblicos. E no decorrer do tempo, como nós sabemos lá na frente, ele começou a perceber quem ele era e que aqueles textos que José havia ensinado para ele, desde o começo lá das primeiras letras, aqueles textos tinham a ver com ele. Então José era um homem que vivia intensamente Deuteronômio 6, que ensinava os filhos dos filhos, né? Tinha aquela responsabilidade com a tradição do ensino, porque tudo é ensino. No judaísmo tudo é ensino, no cristianismo também tudo é ensino, não é verdade? Deuteronômio 6 ensina o pai ensinar os filhos no levantar, no caminhar, no dia a dia, ao se deitar. Então José é um homem privilegiado, porque mesmo não sendo pai biológico, ele teve a responsabilidade de ser um pai, um cuidador. Então essa é a primeira observação que eu quero fazer sobre José e aplicar isso para a sua vida, você que é pai, né? Você
pode ser também um tipo de José na sua casa, um cuidador dos seus filhos, né? Um educador dos seus filhos, ensinar a Bíblia para os seus filhos. Você pode ter José como exemplo. E essa é a primeira questão que eu quero levantar. A segunda observação é que José tinha uma missão. Ele tinha uma missão a cumprir como pai. Então todo pai tem um chamado. Ser pai é uma missão que Deus dá para nós, filhos, pais biológicos, pais espirituais. Nós temos responsabilidades com as pessoas com as quais nós estamos gerando. E José tinha conhecimento, tinha consciência dessa missão. Por isso que ele é um homem tão importante, né? Ele cumpriu a sua missão com Jesus desde quando Maria ficou grávida até a sua morte, até praticamente a idade adulta de Jesus. Então nós temos aí um homem que entendeu o que era propósito, que nós tanto falamos. Ele era um cumpridor da palavra de Deus, um homem íntegro, né? A Bíblia o chama de justo, e é verdade, porque um homem com esse comportamento, com esse perfil, tinha que ser mesmo um homem justo. Então Deus te deu, meu irmão, Deus nos deu uma grande missão. Você, homem, você que é pai, você que tem responsabilidades paternais, você que tem um trabalho na igreja, né, de presbitério, de pastor, isso é paternidade espiritual, é a mesma coisa que pai biológico. É uma responsabilidade que nós temos. Muda um pouco só a situação, né, que muda um pouquinho a ênfase, mas a responsabilidade é a mesma. Um pastor cuida da igreja como a igreja fosse uma filha dele. O pastor cuida da filha porque tem responsabilidade paternal. Cuida da igreja como se fosse uma filha. E é muito bacana isso, ter esse sentimento, né? É um sentimento que poucas pessoas entendem, mas que faz parte do nosso chamado, né? Da nossa missão. Então, a segunda observação que eu quero fazer aqui é que você, pai, a semelhança de José, tem uma missão e nós precisamos cumpri-la. A terceira observação que eu quero fazer aqui, a partir do nosso personagem, que é José, é um homem que transmitia segurança. Deus chamou aquela mulher e colocou um homem que deu a ela toda a segurança que ela precisava. Né? José era um homem que transmitiu segurança, deu respaldo para aquela mulher. E eu acho que isso tem que ser, isso tem que ser o nosso papel, né, irmãos? A igreja precisa confiar no pastor, não é verdade? Precisa sentir segurança no pastor. A família precisa sentir segurança no pai, no responsável por aquela casa, né? Por aquela esposa, por aqueles filhos. Querendo ou não, assumindo ou não, Deus nos colocou numa posição que nós temos que transmitir segurança para a nossa família. E você, pai, também, além de transmitir segurança para sua esposa, para os seus filhos, você também tem uma responsabilidade de transmitir segurança para a igreja. Né? A igreja não é uma responsabilidade só do pastor, a igreja é pastoral e todos nós obreiros principalmente, nós desempenhamos um papel pastoral. Então você também tem que desempenhar e dar segurança para a igreja, né? Então José, irmãos, ele é um homem justo, como a própria Bíblia diz lá em Mateus 1,19. Um homem justo, um homem santo, um homem íntegro. E por isso que eu trouxe esta mensagem, dando essa ênfase, né? Mostrando a importância desse personagem e o quanto ele tem a dizer para nós, apesar de todo o seu silêncio. Mas ele tem uma obra grandiosa aqui, que nos chama a atenção. E se a Bíblia chamou José de justo, nós podemos ser também, não é verdade? Apesar dos nossos defeitos, das nossas dificuldades, das limitações que temos, da nossa humanidade, nós podemos fazer sim um trabalho que Deus se agrada, como José fez. A Bíblia, no Evangelho de João, no versículo 45, diz assim: Jesus, o Nazareno, filho de José. Veja, o texto vai falando, achamos aquele, no versículo que nós lemos, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei.
Olha como fecha, como esse texto revela a importância de José. Ele entra na galeria junto com Moisés, olha. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, né? Fala do local, da geografia bíblica aqui, e conclui para que todos pudessem identificar que aquele homem santo que estava andando pela Galileia, curando pessoas e falando do amor de Deus, ajudando com que aquelas pessoas identificassem quem era Jesus. Então, José também traz identificação. As pessoas conseguiram saber quem era Jesus, porque o texto diz assim, Jesus, o Nazareno, o filho de José. José também trouxe identificação. José não foi um homem que trouxe segurança, que tinha só uma missão, mas também foi um homem que trouxe identificação. Isso é muito importante, irmãos. As pessoas se achegarem até Jesus, porque olham para nós e ela consegue ver em nós, a partir de nós, alguma identificação, alguma semelhança, algum parentesco com Jesus. É importante, esse homem é extremamente importante para nós. E um homem, de novo, quero dar a ênfase aqui, fez tudo isso no silêncio, na quietude. Esse homem traz identificação, facilitou para que as pessoas soubessem quem era Jesus. João Batista preparou o caminho, mas José ajudou na identificação. Então, isto é muito bacana, né, irmãos, nesse personagem. Tão pouco falado, né? José é um homem tão... Ele vem, ele aparece, praticamente não fala, e de repente ele desaparece sem ser percebido. Eu acho que é assim mesmo. A gente precisa fazer, e a gente não precisa aparecer mesmo. O mesmo sentimento que tinha em João Batista, que é importante que ele cresça e eu diminua, tinha também no coração de José, porque eu o ajudei a identificá-lo, cuidei dele, ajudei a educá-lo na lei de Deus, mas eu não preciso aparecer. O importante é que Jesus apareça. Então esse personagem, ele precisa ser mais lembrado por nós cristãos. É que a gente tem um pouco de medo, sabe assim? Nós temos um pouco de medo por causa daquele negócio chamado idolatria. Quando se fala de Maria, é perigoso, não vamos falar da Maria. Quando se fala de José, já vai falar de um santo e tal. As pessoas têm medo de falar, mas ele está aqui na Bíblia. E nós precisamos levantar esses personagens, porque eles têm muito a dizer, mesmo na quietude. Então, meu irmão, você que é pai, não terceirize as suas responsabilidades. Deus chamou você para gerar filhos espirituais. Não importa se você é pai biológico não, filhos espirituais. Deus chamou você para uma missão. Deus chamou você para um trabalho assim, de identificação, para que as pessoas possam conhecer quem é Jesus. Você deve ser uma pessoa com quem as pessoas podem contar, para que elas possam ver quem é o Senhor. Não terceirize as suas responsabilidades. José não fez isso. Por isso que eu trouxe essa palavra para você, pai. Você é muito importante na família que Deus te deu, né? No lugar que você está, Deus te deu o privilégio de cumprir essa missão, trazer segurança para o lugar que você está, trazer identificação. Sua família tem que sentir segurança em você. Esse o chamado, esse é o exemplo de José para nós, para todos nós. E claro que isso também reverbera para as mulheres também, claro, porque esse homem não fala só, esse personagem não fala só aos homens, fala ao coração de todos, mas eu estou me referindo aqui da questão paternal desse homem, né, da responsabilidade paternal que ele assumiu, de uma mulher que estava numa condição diferenciada, e ele assume, né? Nós não podemos abrir mão disso, viu, meu irmão? Você não pode abrir mão do seu papel de pai. Você não pode, você é o responsável pela sua família, pelo que Deus colocou na sua mão. E eu quero aqui falar isso, estou falando isso com muito cuidado, viu, irmãos?
porque as pessoas podem achar que isso é um discurso machista. Tá vendo? Tá ele lá falando que o homem e tal, parece um discurso machista. Mas é para a gente pensar um pouco, porque nós estamos vivendo numa geração que os homens parece que não estão muito assim, muito afim de assumir muitas responsabilidades, né, de cumprir a sua missão paternal, para gerar filhos espirituais ou biológicos, enfim, não importa, né? Nós não temos uma geração muito assim, afim de trazer segurança para as pessoas que estão no seu entorno, né? E com isso, a família perde, a igreja perde, a sociedade perde, todo mundo perde, porque nós vivemos num momento, no meio de uma geração de homens fragilizados. Já pensou se José tivesse esse perfil, como muita gente tem hoje, dessa fragilidade que muitos homens têm? O que seria da Maria? O que seria da criança que ela estava gerando? Como aquela criança, né? O Jesus menino, como ele seria cuidado por um homem frágil? Como seria? Pensa nisso. Por isso que nós temos que assumir o nosso papel. Você precisa assumir o seu papel como pai, como missão, como aquele que traz segurança, aquele que traz identificação. E é muito importante nós falarmos sobre isso também, irmãos. José ajudou, cooperou com a salvação do mundo. José cooperou com a salvação do mundo quando ele cumpriu o seu papel. Será que você não tem aí um apóstolo Paulo dentro da sua casa e você não percebeu? Será que você não tem dentro da sua casa uma Ruth, uma Esther, e você não percebeu? O que será que Deus já deu a você, que talvez você não tenha percebido, e está aí dentro da sua casa? E talvez você não tenha prestado muita atenção. Já imaginou se José ficasse o dia inteiro na carpintaria, só pensando no trabalho e fazendo outras coisas e tantas outras coisas, e não atentasse, não olhasse para aquela mulher como ele olhou, não cuidasse daquela mulher como ele cuidou, não percebesse a missão que ele tinha, se ele não desse segurança para aquela mulher como deu? Pensa nisso. Esse homem ele é responsável por uma família que passou por grandes transformações. Teve que assumir uma criança que não era dele. Ele teve que fugir da sua terra com aquela criança nos braços para um outro país, para proteger aquela criança do decreto que Pilatos estabeleceu lá. Vocês devem se lembrar disso, que ele estabelece um decreto para matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque ele não sabia quem era o Salvador. E ele teve que sair, levar aquela criança nos braços para outro lugar. Ele teve que passar por situações dificílimas para poder cuidar daquela criança. José, o cuidador de Jesus, fez uma história linda em silêncio. José não precisava gritar. José mantinha o silêncio, fazia em silêncio, na paz, na quietude. E a teologia de José era receber, era cuidar, era amar o Filho de Deus. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje, pai. Pai biológico, pai espiritual, você que é responsável por uma família, você que é responsável por um ministério, você que é responsável com as... Peço que você possa receber essa palavra no seu coração como uma palavra de Deus, para te ajudar nos momentos difíceis, para te ajudar nos momentos de dificuldade mesmo. Talvez você ainda como pai não entendeu o seu papel. Talvez você como pai ainda não entendeu o seu chamado.
Talvez você, como pai, tenha dificuldade de trazer segurança para a sua família. Mas independente do que você esteja passando, independente do estado que se encontra a sua família, fique lá, cuide deles, participe de forma muito intensa, muito direta, cuide da sua família, de forma total, cuide, faça tudo o que tiver ao seu alcance, faça isso, Deus chamou você para isso. Deus chamou você para fazer diferença onde você está. Deus chamou você a partir de um chamado de gerar uma família. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que Deus resplandeça o rosto dele sobre você. Meu desejo é que você tenha entendido a mensagem a partir de José, que é um grande exemplo de pai. Que Deus te abençoe. Eu quero orar pedindo que Deus grave mesmo essa palavra no teu coração, no meu coração. Você, nós como pai, pastores, que Deus nos ajude a entendermos o nosso chamado, a nossa missão. Senhor, nós te louvamos e oramos em cima dessa palavra, Senhor. Muito obrigado pela vida de José, muito obrigado pelo exemplo de José, muito obrigado por tudo que ele representa na Bíblia, Senhor. A vida de José fala muito alto, tão alto que nós escutamos aqui, Senhor, em pleno século 21. Nesse dia, Senhor, no dia 9 do mês de agosto, Senhor, de 2020, a palavra, o testemunho de José chegou aos nossos dias. E nós te louvamos por isso, Senhor. Sabemos que isto é obra do Senhor. Por isso que nós te agradecemos. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelas famílias, pelos pais de família que nós temos. Obrigado, Senhor, pelo Dia dos Pais. E eu rogo para que o Senhor os cubra de bênçãos sobre eles, Senhor, que venham toda a sorte do céu. Tudo que vem do Senhor, as bênçãos do Senhor, venham sobre todos os pais da nossa igreja e de todas as igrejas, de todos os pais, Senhor, que precisam ter uma orientação da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos no Teu nome que é bendito. Quão grande és tu.
Muito bem, irmãos. Retomando aqui o nosso... Tivemos aí algum probleminha no áudio, mas foi, sim, contornado rapidamente. Agora nós vamos participar da nossa ceia. Eu peço que você já se ajeite aí. Manda uma foto para nós também da sua mesinha, esse cantinho que você arrumou. Faça isso, irmão. Tenha carinho com isso, né? Eu vejo que a gente pede e poucos irmãos mandam, sim. Participe, viu? A sua participação é muito importante, tá bom? Arruma a sua mesinha aí. Não importa se é simplesinha, não importa se é numa mesinha pequenininha, um pão simplesinho, uma tacinha bem pequenininha, não tem problema, tá bom? O importante é você participar, ok? Aquele texto que nós temos o hábito, né, de ler, 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículos 23 em diante, diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Portanto, sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Esse texto é claro, né, irmãos? Ele é muito enfático e a gente fica até um pouco temeroso, né? Porque a gente, de acordo com a nossa humanidade, a gente percebe que nós não somos dignos mesmo, mas a gente confia no que Jesus fez, não é verdade? É claro que tem a nossa parte em tudo isso, tem o nosso chamado para a santificação nesse meio, mas a gente sabe que quando a gente olha para a nossa humanidade, quando você se percebe, quando a gente se olha, né, no espelho, a gente fica meio temeroso quando a gente lê esse texto. Mas é assim mesmo, faz parte e nós precisamos fazer memória, né, celebrar a ceia, porque eu entendo que é um dos momentos de maior conexão, podemos dizer assim, com a cruz, porque o suco lembra o sangue e o pão lembra o corpo partido. Por isso que é tão importante, né? Não é um símbolo vazio. Isso aqui, nesses elementos, nos traz a memória de tudo aquilo que aconteceu na cruz. Nos leva a pensar do sacrifício de Jesus. Por isso que participar da ceia é tão importante. Não importa, algumas igrejas fazem todo mês, outras fazem um mês sim, outras não. Algumas fazem uma vez por ano. Não tem problema, cada um tem a sua liturgia. Mas a ceia é um momento muito importante para que todos nós possamos lembrar daquilo que aconteceu lá na cruz, da obra realizada no Calvário. E isso
apesar de, né, nos constranger, porque a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange, e apesar de nos constranger, a gente também tem o outro lado, que a gente fica feliz, porque foi feito por nós, né? Foi feito no nosso lugar. E por causa disso, nós podemos nos apresentar diante do Senhor com o coração tranquilizado, porque alguém perfeito, justo, santo, imaculado, fez esse sacrifício no nosso lugar. Se apresentou, foi sacrificado como cordeiro no nosso lugar. Isso nos dá uma alegria, porque nós podemos nos relacionar com Deus, fazer a sua obra por causa do que Ele fez. Isso é muito importante. Por isso, eu quero orar, pedindo para que Deus, orar consagrando a Deus os elementos, para que nós todos possamos participar, né? Então, pega aí o seu pão, pega aí o seu suco. Eu pedi ajuda aqui da pastora Cátia para me ajudar aqui, porque às vezes a gente bate a mão aqui e pode derrubar. Senhor, nós apresentamos esses elementos, Senhor. Nós apresentamos o suco, apresentamos o pão, nós apresentamos, Senhor, esses elementos em obediência, porque o Senhor disse que era para fazer em memória. E nós estamos fazendo em memória. Nós estamos lembrando, Senhor, entregando esse tempo da nossa existência para lembrarmos do que aconteceu há 2000 e tantos anos atrás. E nós te agradecemos, Senhor. Nós não temos a dimensão do verdadeiro significado, Senhor, da importância, Senhor, da grandiosidade do que aconteceu no Calvário. Nós não compreendemos tudo, porque ali estava estampado o teu amor. E a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Nós não compreendemos tudo, mas nós sabemos que isso foi feito por nós, em amor a nós, por nós. E nós te louvamos por isso. Consagramos esses elementos, este suco, este pão, na casa deste irmão, desta irmã, Senhor. Desses irmãos que estão reunidos conosco e que estão participando da ceia, Senhor, fazendo memória daquilo que o Senhor fez. Muito obrigado, Deus, que todos esses elementos sejam apresentados diante da cruz e que o Senhor possa ser honrado e glorificado com este momento. No teu nome que é bendito. Amém. Amém. O seu está ali. Pega o pãozinho aqui para você. Isso. Quero ler o texto. E o texto diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Peço que todos aqueles que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e que se sentem em condições de participar da ceia, possam participar, em nome de Jesus. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha A palavra de Deus continua dizendo, no versículo 25, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: deste cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso, sempre que o beberdes em memória de mim. Nós tomamos, Senhor, este cálice, porque assim o Senhor determinou. Em obediência nós participamos. Eu, os irmãos que estão aqui conosco nesse dia, nos ajudando na transmissão, todos aqueles que estão em casa, e todos aqueles que por um acaso, talvez por um acaso, entraram para dar uma olhadinha. Que o Senhor possa tocar essa vida, abençoar, que o Senhor possa falar ao coração deste e desta, Senhor, que de alguma maneira quer o Senhor, buscou e busca o Senhor. No nome de Jesus. Amém. Participemos. Senhor meu Deus, quão teu maravilhado, fico a pensar nas obras de tuas mãos, no
céu azul de estrelas pontilhado, o seu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre o só a cantar, cruzando os montes, matos e florestas, o seu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E quando eu medi o teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz verteu o teu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. Então cante, então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Cante ao Senhor. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, eu adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Que bom, né, irmãos? Que bom, né? Como é bom cultuar a Deus. Eu fico pensando como que as pessoas, né? Muitos não têm prazer nisso, né? Não têm alegria nisso, né? Nossa alma se alegra, nossa alma fica pacificada
a gente percebe aquela doce presença do Espírito que coloca o nosso coração numa condição assim bem descansada. E aí a vida fica mais fácil, os caminhos ficam aplanados, né? Porque o nosso coração fica mais sossegado no Senhor, a nossa alma fica mais sossegada no Senhor. Como é bom cultuar a Deus. Nós temos um momento especial agora, nós temos um testemunho para apresentar, e eu tenho certeza absoluta que vai edificar a sua vida, tá bom? Eu tenho um testemunho aqui de um irmão que é muito especial para nós, caminha conosco desde o primeiro dia da igreja, ele está sempre presente, sempre dando um jeitinho de cuidar da gente, embora longe, né? Sempre mais distanciado, ele nunca aparece, enfim, mas é como José, né? É como José, faz as coisas na quietude, tem uma missão e faz na quietude, né? Traz segurança, mas faz na quietude, não é verdade? E é isso, eu quero com muita alegria anunciar esse testemunho, eu gostaria que você ouvisse com muita atenção, porque vai te abençoar, tenho certeza absoluta. Ouviu o testemunho do nosso irmão Marcos. A paz do Senhor, irmãos, tenho um testemunho para dar. Final do mês de junho, comecei a sentir alguns sintomas que a princípio pensei que fosse uma gripe, mas percebi que a coisa era um pouco mais grave. Tive um desmaio e não consegui me levantar. Achei estranho e fiz um teste rápido do Covid e deu negativo, mas os sintomas continuavam. Meu genro, com os mesmos sintomas, foi ao hospital e fez um teste e testou positivo para o Covid. Achei estranho meu teste ter dado negativo, então fui ao hospital e fiz um teste e uma tomografia. Para minha surpresa, o teste foi positivo, eu estava com 25% do meu pulmão tomado. Naquele momento o médico já me preparou para internação. Eu falei para ele, não vou me internar porque eu tenho muita coisa para fazer, eu não posso me internar agora. Fui para casa e já imediatamente comecei a tomar esses antibióticos, que é normal para a Covid. Passou um certo tempo, uma semana mais ou menos, por precaução procurei um infectologista e para fazer uma consulta. E ele me disse que não faria qualquer comentário e nenhum diagnóstico se eu não fizesse novamente uma nova tomografia. Fiz. E quando foi a minha surpresa, o meu pulmão já estava com 50% tomado. Detalhe, tenho 68 anos, sou hipertenso e tenho bronquite asmática. Assim que o médico viu os resultados, mandou que eu fosse imediatamente para um hospital para ser internado. Cheguei no hospital e fui direto para a UTI. Foi uma experiência ímpar, porque fui deitado naquela maca, naquela cama, com um monte de aparelhos, fiquei todo engessado ali, não podia nem me mexer. E com uma preocupação tremenda. Não podia ter falta de ar, senão ia ser entubado. Após 2 dias de grande tensão, a médica trouxe as primeiras notícias. Meus exames de sangue apresentavam melhora significativa. Mas precisava aguardar para continuar, para você ver se o organismo continuava a reagir positivamente para o tratamento. Não me contive e as lágrimas começaram a rolar. E eu já glorificava a Deus, porque eu estava saindo do vale da sombra da morte. Depois de 4 dias de UTI, os exames melhoraram mais. Fiquei muito animado e com a notícia de que eu poderia ter alta nos próximos dias. Fiquei muito feliz, muito feliz. Me ajoelhei em cima da cama, feito um maluco, agradecendo a Deus e glorificando pela restauração e suplicando por aqueles que estão numa situação pior do que a minha. Recebi alta. Mas ainda havia uma outra questão. Minha mulher e minha filha testaram positivo também. Minha filha não teve mancha no pulmão, mas minha mulher teve. E o agravante, meu genro, que estava há 15 dias se tratando, voltou para fazer a tomografia e constatou que estava com 50% tomado do pulmão. Voltou e foi internado. Bom, aí o que eu fiz? Pedi a Deus para que não levasse a minha mulher, porque nós tínhamos uma caminhada junto ainda para essa nova vida que Deus estava nos dando. E Ele nos atendeu.
A mulher conversou com o médico e ele sugeriu que ela podia fazer esse tratamento em casa, tomar os antibióticos e depois faria uma nova avaliação. Meu genro, depois de 3 dias, também saiu do hospital. Foi uma bênção. Onde poderiam estar entristecidos todos nós, ou os meus queridos, por Deus ter me levado, ou levado mais alguém da nossa família, Ele nos trouxe livramento para todos. Aleluia. E esse é o nosso Deus. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Aleluia a Deus. Muito bem, irmãos. Espero que tenha edificado sua vida. Muito bem. Fico feliz pelo privilégio de conhecer o Marcos, porque o Marcos é um irmão muito presente, muito companheiro mesmo, né? Bom, nós chegamos aqui ao encerramento do nosso culto e eu quero trazer aqui alguns lembrar, né, algumas questões que nós estamos falando aí há algum tempo já. Quero divulgar também algo. Eu quero lembrar, irmãos, que o nosso culto agora não é mais de quinta-feira, o culto de oração, né? A nossa transmissão será a partir das quartas-feiras, das 20h30. Então, eu conto com você. Eu tenho notado que alguns irmãos ainda não participam, né? Mas faça um esforço aí, você precisa orar, né, com o irmão, com os irmãos. Nós temos pessoas que nem são cristãs que estão participando, gente de outros estados, até de outro país aí, participando da nossa oração, né? E então eu peço que você faça isso toda quarta a partir das 20h30. E também eu vou mandar amanhã para os irmãos um postzinho. Nós já queremos começar a divulgar o endereço aqui da nossa igreja, né? Eu não havia feito isso ainda porque estava muito crua ainda a obra, né? Então, como nós começamos a levantar paredes essa semana, e levantar paredes sempre muito rápido, eu calculo que em um mês, no máximo, o templo já está pronto e coberto, né? E aí a gente já pode ir fazendo algo aqui. Então, mas para isso nós precisamos divulgar o endereço. Então, amanhã eu vou mandar um postzinho, tá bom? E nós vamos já começar a divulgar aqui, Igreja Batista Confessante de Cristo, na rua Oragnoff, 920, na Vila Júpiter, ok? Ou Jardim Planalto, tem os nomes aqui, tem o bairro que tem 2 nomes. Então, vamos começar a fazer isso daqui para frente, tá bom, irmãos? Conto com os irmãos. Também quero agradecer aqui a fidelidade dos irmãos. Nós estamos trabalhando aqui, a obra continua. Você que coopera financeiramente, muito obrigado mesmo. Que Deus retribua a você todo o seu esforço. Eu sei que é difícil, está complicado para todo mundo, mas eu sei que, de alguma forma, Deus irá recompensá-lo. E eu não sei como, porque só Deus pode fazer isso, né? E quero também aqui pedir, irmãos, para que você que não tem, né? Eu sei que se você está me vendo é porque você tem, não é verdade? Mas com certeza você conhece algum irmão da nossa igreja que não tem uma conta no Facebook. Talvez você empreste o telefone de alguém, do seu filho. Então eu vou pedir para você abrir uma conta aí no Facebook. É uma coisa tão simples, pede para alguém te ajudar. Se você não sabe, alguém abre para você essa conta, para você participar das nossas transmissões, da oração na quarta-feira, do culto, né? É só clicar aí o culto aparece e tal. Então, assim, é muito simples. Então, eu quero pedir para que você faça isso. Eu mandei um post essa semana fazendo esse pedido. Estou reforçando aqui para que você faça isso, tá bom? É tão simples isso. E também
gostaria de comunicar aos irmãos que eu venho pensando, buscando um dia ideal para nós retomarmos a nossa oração presencial nas quartas. E eu gostaria de recomeçar no dia 7/10, daqui 60 dias ainda, irmãos. Então, eu gostaria, assim, na medida do possível, que você fosse separando a sua quarta-feira à noite, para nós estarmos aqui. Aqui já é possível, né? Nós temos 2 salas aí, a gente arruma a sala, fica 2, 3, 10, 5 pessoas numa sala, 2, 3 na outra, 2, 3 na minha sala, e nós fazemos uma reunião de oração aqui perfeitamente, sem nenhum problema, um distante do outro, com máscara, com todas as recomendações do Ministério da Saúde, enfim, né? Porque com certeza você já está indo ao supermercado, com certeza você já está saindo aí, andando aí na avenida principal do seu bairro, você já está indo no açougue, à farmácia, enfim. Então dá para a gente já retomar daqui 60 dias ainda, no dia 7 de outubro, né? 7 de outubro, na verdade daqui 58 dias, né? Porque hoje é dia 9, então é dia 7/10, daqui 58 dias ainda. Então, vai separando esse tempo para você aí, vai arrumando a sua vida e tal, para reservar a quarta-feira, para nós estarmos juntos já a partir do dia 7 de outubro, para a nossa oração presencial. Isso a gente pode mudar? Claro que pode mudar. Nós temos bom senso e somos responsáveis. Se a questão da epidemia piorar, a gente cancela, não há problema nenhum. Mas a gente tem observado que o mundo está retornando, tudo está voltando, e ainda nós vamos ainda voltar daqui 60 dias, mais ou menos. Tem igreja que já retornou o culto presencial com 30%, 40%, nós ainda não, né? Então, assim, nós estamos projetando ainda para 60 dias para frente. Para mim, ainda é uma distância muito longa, é muito longe, mas em respeito a tudo que está acontecendo e a dificuldade de alguns irmãos, enfim, eu ainda empurrei para frente 60 dias, tá bom? Mas é necessário voltar. Nós precisamos nos reunir enquanto comunidade. É necessário porque a gente se anima um ao outro, né, irmãos? Um está mais desanimadinho, a gente vem orar, sai animado, né? À distância já fica um pouco mais complicado, não é verdade? Por isso eu peço a você que você considere isso, tá bom? Divulgar o endereço da igreja, que você possa abrir uma conta aí no seu Facebook, ajude a sua mãe, seu pai, seu irmão, seu primo que não tem, faça esse esforço para acompanhar as nossas transmissões e também já vai reservando aí as quartas-feiras aí, a partir do dia 7 de outubro, para estar conosco na oração presencial, tá bom? Que Deus muito te abençoe. Que Deus muito te ajude nesta semana, que tudo de bom venha sobre você nesta semana, tá bom? Que você tenha saúde, trabalho, que o emprego venha, que o cliente venha, que tudo de muito bom daquilo que você está pedindo e pensando, e que Deus possa fazer mais do que você está pedindo e pensando, que Deus possa realizar na sua vida nesta semana, tá bom? Deus muito te abençoe. E mais uma vez, parabéns aos pais. Deus cuide de você, pai, tá bom? E tenha José como nosso grande exemplo de pai terreno, ok? Deus te abençoe, boa semana e até quarta-feira no nosso encontro, na nossa reunião online. Deus muito te abençoe. Amém. Já ia me esquecendo, irmãos. Precisamos dar a bênção apostólica. Vamos orar, então. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo, as ricas e doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja hoje conosco, agora e sempre. Deus abençoe você. Amém. This is for the busted hearts. This is for the question marks. This is for the outcast soul, lost control, no one knows. Sing it for the can't go back. Sing it for the broken past. Sing it for the just found out. Life is now upside down.